Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, aus. Bom dia a todos e a todas, começa mais um programa Quadrinhos neste mês de novembro. Semana passada foi Samuel e Bernardo falando do Super-Homem, do Sr. Straczynski, da Terra 1, e essa semana, atendendo a pedido do Renan, que me encheu a paciência, só um pouquinho, ele queria falar de algo não tão fora do normal, né? Queria falar de algo mais, digamos, conhecido por todos. Então vamos falar de Batman. Só que, continuando o que a gente já começou na semana passada, vamos falar de Batman agora de uma versão um pouco diferente do habitual. Batman da Terra 1, escrito pelo senhor Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank. E aí vem uma coisa legal. Eu já comentei antes, comento de novo. A DC Comics tem universos. Durante um tempo, antes da crise das Infinitas Terras, eles mataram os universos, né? Agora, 10 anos mais ou menos, eles voltaram com os multiversos. Então, esse daqui é mais um multiverso que é da Terra 1. Já falamos do Batman, olha o Super-Homem, falar do Batman. O que vocês, Pedro e Renan, conhecem não desse Batman, mas do Batman que todo mundo conhece? O que vocês conhecem do Batman normal? Tudo bom, galerinha? Pedro falando aqui. Bom, o que eu conheço do Batman? Desde quando eu era criança, eu assistia muito ele, tipo, as participações que ele teve em Liga da Justiça, isso mais em desenho, né, pra ser exato. Depois eu migrei para a área de filmes, né, e aí eu peguei e comecei também a vir pros quadrinhos. Tipo, Batman de filmes / seriados e tal, é um pouco diferente dos quadrinhos, mesmo sendo aquele que vocês estão acostumados a ver. Bom, o que eu conheço dele? Eu sei que ele é tipo um cara que gosta de ficar na dele, é milionário, curte equipamentos tecnológicos e tenta fazer do mundo um lugar melhor. Em especial, Gotham. Querendo combater o crime e é isso. Renan? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Eu faço a mesma parte do Pedro. Do desenho pro filme, do filme pro quadrinhos. Mas tipo, a diferença que eu achei é que no filme, os desenhos de filmes, ele é mais conservador. Ele quer ficar mais escondido, os produtos local e tudo. Ele não gosta de se amostrar muito. E quando ele sai, entre aspas, porque ele não sai muito, é mais eventos grandes ou quando ele está investigando alguma coisa. E nos quadrinhos não, o quadrinho ele movimenta, mas você vê que ele tem uma saída mais para os locais e tal. Porém ele é mais, como vou falar, ele é mais amostrado um pouco. Tipo, ele tem mais convívio com o pessoal, sempre, mesmo tentando não se expor demais, ele conversa com algumas pessoas. Vale lembrar que vocês falam eu acho, né, que você está falando da melhor fase do Batman nos quadrinhos, desculpa, na animação, que é a famosa série Batman Animated Series, feita pelo Loeb e pelo... depois dou uma olhadinha, que agora deu pane no cérebro, Tim Sale, Jeff Loeb e Tim Sale, que fizeram a estrutura Batman que ficou durante muito tempo, né? Sombrio, denso, aquela coisa pesada. Tem uma história que eu acho maravilhosa do Batman, que é quando eles fizeram um longa-metragem. Eles fizeram, acho que, se não me engano, 2 ou 3 longa-metragens para esse Batman. E a primeira é a Máscara do Mistério, e a segunda é com o Mr. Freeze. Foi a primeira vez que eu vi o Mr. Freeze. Personagem fantástico. Vilãozinho mó da hora. Mas assim, animação, cinema já consumido do Christopher Nolan, né? E
quadrinho. Em especial, Terra 1. Esse universo que vocês estavam acostumados, quando chega aqui, ele tem mudanças, não tem? Muitas. Muitas. Lembrando que no Brasil, até agora, só saíram 2 edições. Eu espero que a Panini lance a terceira, né? Lançou há pouco tempo Super-Homem, terceira edição, né? Então, Super-Homem 3, Terra 1, 2 e 3. Eu espero que saia também Batman, né? Para a terceira edição, porque é muito legal ver esse Batman. Ele é muito diferente do convencional, vamos dizer. Ele muda todos. Não faz deixa quieto. Não, mas dá pra falar um pouquinho, né? Seriam os primeiros anos do Batman. Quando ele é novo, Batman novo, né? Não só dele, né? Mas tipo de todos ao envolvido redor. Pra quem já é leitor velho, talvez vai começar a se lembrar de Batman ano 1 do Frank Miller. Tem um pouquinho a ver, mas é que na Terra 1 eles podem mudar algumas coisas. Pode mudar alguns vilões, podem mudar algumas estruturas do próprio Batman. E deixar ele um pouco mais ambientado à nossa realidade. E aí que vem uma pergunta que eu adoro fazer. Dá pra encarar esse cara no meio da rua? Imagina você vivendo numa cidade que tem esse cara. Tá, encara ele fantasiado. Fantasiado. Lógico que Não, porque assim, quando você Nem fala... rola. Não, quando eu falo encarar, não é nem enfrentar ele como vilão, como criminoso. Mas imagina você encontrando esse Batman na rua enfrentando um cara. De repente você topa de frente com ele. Sei lá, vai ter uma reação muito estranha. Você vai ficar assim. É uma reação de Poxa. medo, alegria, É muitas emoções misturadas. querendo tirar uma selfie, mas com medo dele querer te bater. Tipo isso. Imagina só você parar. Batman, dá pra tirar uma selfie? Aí ele olha assim, melhor não. Não, mas é igual a voz, né? É. É verdade. E aqui vem uma coisa legal, né? Para quem viveu com o mundo do quadrinho, cada um imaginava a sua voz. Vocês fizeram o caminho contrário do Edson. Eu necessariamente não tinha uma voz para o Batman. Mas vocês já vieram com essa voz. Mais pouca, mais grave. Mais pesado. Na famosa I'm Batman. I'm Batman. Então, assim, Amarelo, é muito. Sei lá, é legal, muito legal. Mas tem hora assim que. Tanto no filme, ele normal, sem. Não combatendo, a voz dele parece ser normal. sim, Pode uma voz de acontecer. qualquer um. Mas só que quando ele veste a roupa e tal, sai pra combater, a voz dele muda completamente. Ele já muda. Daí, uma das coisas mais legais que muita gente briga, questiona, quebra o pau. Quem é a máscara? Quando a gente fala do Super-Homem, Clark Kent é a máscara, Super-Homem é a figura. E o Batman? Quem é a máscara? É o Bruce Wayne ou o Batman? Qual dos dois é a máscara? Eu ficaria com o Bruce. Eu ficaria com o Bruce. Tipo, é como se o Bruce tivesse. Como se ele tivesse duas personalidades. Ele sendo Bruce e ele continuando sendo Bruce, só que de uma maneira diferente. Assim quando ele coloca a máscara. Tanto que quando ele coloca a máscara, ele é tipo uma versão do que aconteceu com os pais dele. Isso. Do que ele guarda e preserva pra ele. Mas quando ele veste a máscara, a roupa, e coloca a máscara, ele demonstra que ele tá sentindo. O rancor que ele ainda guarda. Todo ódio, rancor, tristeza. Então pode ver que o Batman é muito, assim, muito sombrio, mais pra desse lado, entende? Daí quando eu pergunto isso é porque essa é a brincadeira máxima que a gente sempre faz com ele. O que é máscara? O Bruce ou o Batman? Nos últimos anos a gente foi migrando para essa ideia. No começo todo mundo falava, não, o Bruce é a figura, o Batman é a máscara. Mas nos últimos anos a gente foi migrando para essa ideia do que o Batman é a identidade e o Bruce é a máscara. É o que ele finge para a sociedade, que ele brinca com a sociedade. Sim. Então assim ele vai se colocando para todo mundo.
eu sou um playboy rico, gasto dinheiro comprando coisas bestas às vezes, mas, por trás de tudo isso, eu sou a grande figura pesada do senhor Batman. Músicas? Pensar em alguma coisa ou não? Aí é contigo, essa parte. Então, gente, duas músicas aí de... você meio... Cara, praticamente só tem ideia de música pra hoje, mas... alguma coisa sombria, afinal de contas, de relacionamento, legal. Música de amor, mas com uma pitadazinha de dor. Daqui a pouco a gente volta. Várias utopias em uma só realidade. 98,1 FM, Utopia. E nós volta com Batman Earth One. Só avisando que se você for atrás dessas duas edições no Brasil, tu vai ter problema para conseguir achar elas. Eu tive um trabalhozinho bom, dá para achar, mas você vai ter que ralar um pouquinho. Quais livrarias você recomenda para comprar? A Amazon, se não tiver, talvez a Cultura, talvez a Leitura, e se você tiver a fim de pagar uma grana absurda, quem vende via internet, mas aí você vai... Teve um cara que eu vi vendendo quase 100 paus. Original, 20 e poucos reais. Então... Batman Earth One. Eu gosto de falar Earth One, só para encher o saco, né? Mas é Terra 1 no Brasil. E aí? Conta um pouquinho do primeiro e do segundo arco. Vamos pegar os dois juntinhos para a galera entender quem é esse Batman que a gente falou até agora. E que modificações são essas que estão por vir. Você que decide. O que você acha melhor? Falar um pouquinho de cada? Fala um pouquinho de cada. Beleza, então. Rocha. Bom, vamos então fazer o seguinte, vamos falar qual parte que a gente gostou mais? Já quer quebrar Já que é... Então quebro. Não! Eu só Você vou quer falar deixar um pro pouquinho. final? Ou você quer deixar o final? É a clássica do programa, Não, né? A beleza. última parte é a parte que mais Deixa- gostou. Não, beleza então, velho. Agora. Não quebra o programa, não. Tem mais um bloco pela frente, gente. Calma. Estamos no momento de lavagem. Né? Lavagem aqui e... Perdoe-nos. E elas vão conversar. E elas a vão- parte mais legal é Pois é. isso. Não tem como escapar. Então, gente, o Batman Terra 1, pelo que eu pude ler, né, e compreender, é o seguinte: tem muitas coisas, mas muitas mesmo diferentes da história que estamos acostumados. Ou seja, desenhos, filmes... Principalmente filme, né? Principalmente filme, principalmente. Mudou muito. Sim. Aqui mostra o Batman de um jeito mais jovem em si, né? Tipo, não só ele, mas todos os personagens, entende? Lá da trama. E tipo, tem até alguns fatores históricos, né? Da própria história que você conhece, que aqui mudam. Também mudam muitos personagens, não em si mudando os personagens, mas sim as personalidades deles, entende? Mudam bastante. E também, tanto na parte de vilão, quanto na parte de mocinho, quanto até na parte do Batman. Ele até tem uma leve mudança. Se formos notar, é os que a gente é acostumado. Fala, Renan. Dá pra dizer que esse Batman ele seria, digamos, o primeiro filme do Christopher Nolan. Só que mesmo assim, o primeiro filme, ele ainda é estranho dizer isso, fraco perto dessas modificações. Sim. Não é que o filme seja ruim, Uhum. mas perto das modificações que aqui tem, a coisa ainda está bem... No Nolan ele está aprendendo a combater, aprendendo a lutar, aprendendo a viver. Aqui ele está indo por um caminho. Só que eu acho que aqui é um pouco mais denso. Mas tipo, do que deu pra entender, ele tá que nem ele, no primeiro. Ele ainda tá aprendendo, pegando do começo mesmo. Porque ele tanto tem uma parte no Terra
volume 2, Terra volume 2, que ele vai atrás de um vilão, de um bandido, e encontra outro. Só que nessa parte, em vez dele, como ele já está acostumado, brigar, bater em todos, fazer um limpa geral, ele na verdade já apanha. Mas apanha do que bate. E nesse caso ele já tá, lógico, ele bate, ele dá o deles, né? Só que ele apanha muito, ele tá aprendendo, voltando, ele tá começando a aprender a brigar, combater as pessoas. Mas sobre em si, volume Terra 1, a diferença é muito grande. Que não Pedro disse, mas pela personalidade, não pelos personagens. A personalidade deles em si, de cada um, muda muito. Em primeiro lugar, vamos começar colocando um ponto final. Adoro essa música do Paulinho Música. Nos aliados do Batman. Em primeiro lugar, aqui não tem Robin. Não. Então é o Batman, o Bruce Batman por ele mesmo. Sim. E o grande aliado dele, e mostra na verdade os três grandes aliados que o Bruce vai ter. Que é um aliado já conhecido, que é o Alfred, Sim. né, o braço direito, o braço esquerdo, perna tudo, esquerda. E o Alfred aqui tem uma modificação, né? Sim. E grande, porque geralmente o Alfred é o quê? O Alfred é um senhorzinho que é apenas um mordomo que cuida dos assuntos do Batman apenas. Do Batman não, do Bruce em si, né? Quer dizer, não é nem do O Batman. Batman ele auxilia. É, o Batman de vez em quando é auxilia. E o legal é que tem uma história do história de quadrinhos toda vez em que o Batman precisava aparecer junto com o Bruce Wayne, tinha gente que falava, os dois, quem às vezes vestia a armadura, né, era o Alfred. Então aqui a gente vai ter muito isso. O Alfred, ele é um ex-membro do governo inglês, né, personagem fortíssimo, todo poderoso e que bate. Que é uma beleza. Tá aí a primeira coisa que eu achei estranho. Eu tô acostumado com o Alfred, gente boa, aqui. Educado. e eu esqueci que o Alfred também, quando precisa, bate muito. Entre ele e o Batman do Terra 1, eu diria que ele bate mais que o Batman. Bate muito mais. Porque, principalmente quando ele encontra, ele vai ajudar o Batman, ele bate sem dó, ele chega batendo mesmo até ser preso, mas é uma briga bem feia. Segundo aliado fantástico do Batman, o Sr. Gordon, Detetive Gordon, que é aquele sargento ainda, né? Isso. Que ele é aquele dessa. Toda vez que pega o Batman jovem, o Gordon ainda é sargento ainda, da polícia, mas detetive, não é mais o chefe. Né? Sim. E é outro também que vai mudar algumas coisas, né? Se eu não estou enganado, o que nós. Calma, agora eu perdi. O que a gente está acostumado a ver é Terra 2. Uhum. No Terra 2, ele já é capitão, né? Ou não? É que geralmente já pega ele mais velho, né? Uhum. Já é o Capitão Gordon. Aquele é sargento ainda. E, tipo, na história que a gente conhece, a maioria das vezes ele aparece mais como se fosse uma espécie, tipo de, vamos supor que uma espécie de, tipo, pra aliviar um pouco a história, porque ele pega, chama o Batman, porque é sempre assim, ele chama o Batman, né, lá pelo Holoforte e tal, aí o Batman chega, o Batman só pergunta o que ele quer, e aí é tempo só do Gordon virar, e quando ele olha de novo, cadê o Batman? Sumiu! Não, e o mais interessante, porque a gente já está acostumado a ver Terra 2, ele tá falando, ele não termina de falar completamente. Terra 3. Agora eu fiz confusão, mas tudo bem, vai. A Terra normal. É a Terra normal. Pra nós, vou falar assim. É que você E conhece. a Terra conhecida. A Terra conhecida, o Batman chega e pergunta o que ele precisa. Qual é a ajuda que ele quer. Ele tá falando, quando ele tá na metade da fala que ele vira assim pra continuar falando do Batman, porque ele volta, o Batman já sumiu. E nesse, no entanto, ele já tá. Não aparece muito, quando ele aparece, ele já ajuda, presta atenção no que ele quer. Tanto é que ele até pega, se eu não me engano, ele até dá um meio de comunicação pra ele chamar ele, que no caso já é meio que pegando aquela parada do Holoforte e tal, mas só que
De um jeitinho diferente. não precisamos mais da tecnologia do holofote. Isso. O Batman, existe paper, Isso. existe celular. Incrível. É engraçado, né? Que é bom que a cidade em todo não precisa ver, né? Que tá precisando da ajuda do Batman, que aquilo lá aparecia no céu, cobria tudo. E todos os vilões já sabiam que o Batman ia aparecer. Pois é. Agora, nesse não. Nesse já os vilões continuam fazendo a merda em si e ele já chega e pega de surpresa. O Batman foi Pois é, e o Lucius Fox. Lucius Fox, para quem não se lembra, é o gênio da tecnologia que vai dar a condição para o Batman ter os seus brinquedos. Todos os brinquedos que a gente vê foram construídos pelo Sr. Lucius Fox. Do carro até os equipamentos. os equipamentos, motos e tudo. Eu queria lembrar das bate-asas, né? Que são a shuriken que ele tem. Isso. Tudo desenvolvido pela mente do Lucius. E sempre aquela coisa louca, né? Eu preciso disso para fazer alpinismo. Complicado, né? Porém, aqui somos... ele em si já fala, quem sou eu para discutir com o patrão. O lance do carro é legal. Isso. Do carro. E tipo, na história que você conhece, né, na Terra que você conhece, ele é um cara mais tipo experiente, já é tipo um adulto e tal. Nesse daqui, cara, ele é apenas um estudante. De faculdade. De faculdade. Só que tipo, ele é super inteligente e tal, e aí o Wayne já vai lá já pra dar aquela ajuda e pedir os favores. Muito bem, eu ajudo você a pagar a tua faculdade. Mas conserta isso aqui pra mim. E aí? Legal, escalar montanhas. Aí ele fala assim, oi, não temos montanhas em Gotham City. É claro que temos. Lógico, o Batman sempre vai ter, né? Então, já pra Um ele, prédio é uma montanha pra é ele. uma montanha. já pro seu Fox, não tá Não temos uma montanha. Pra você, né? Pra mim. já é questão. São essas coisas que a gente vai começando a ler e que, assim, para quem já é mais velho, vai reconhecendo, para quem é mais novo, vai tendo esse contato com esses personagens, que vai dando esse gosto, né, que vai dar essa ideia legal de quem é o personagem, do que a gente está querendo falar, de que a gente está querendo explicar, apresentar até, né? Acho que esse é o ponto mais divertido desse Novo mundo. Fora os vilões. Nossa, Que assim, a gente não tem o famoso Coringa, grande vilão, mas tem Duas Caras, que é um vilão menor, mas que dá trabalho. Muito trabalho. Você tem o Charada, que também é um vilão. Não é que ele não entenda, ele é perigoso, mas não é tão insano, tão letal quanto o Coringa. E tem o Croc. o Croc. O velho bom Croc. O Croc que é um vilão, mas aqui ele Leva de um ossinho. Não, Ele é ele neutro, né? é meio que neutro em si. Ele é tipo daquele jeito, não mexe comigo que eu não mexo contigo. mais das músicas. Ok. A gente vai, sei lá, vamos para alguma coisa mais aventuresca. Uma coisa de aventura aí. Daqui a pouco a gente volta. 98,1 FM, Utopia. Muito bem. Talvez o interessante da DC Comics é que ela tem símbolos que são reconhecidos no mundo inteiro. Quer dizer, no mundo inteiro, talvez tenha exagerado um pouquinho, né? Nem tanto. Mas são símbolos na cultura ocidental, não Ele é é? reconhecido. Que são reconhecidos, o símbolo do Batman, Super-Homem, né, o famoso S, e o Batman, Como você. que é o morceguinho, que é incrível como a gente reconhece isso em qualquer lugar, qualquer condição. Você pode virar para um lado, virar para o outro, você vai reconhecer o símbolo do Batman. Desfocado, distorcido, deformado.
Mas o símbolo dele Principalmente se for naqueles antigos, né? Que é todo amarelo, é bem quase um fluorescente, com preto. Nossa, gritante, é cara. bem. Uma das brincadeiras que eu fiz quando o Batman completou 70 anos, eu corri atrás de todos os símbolos do Batman. Fiz um mural muito, muito louco, muito legal, com todos os símbolos. Cara, dá um trabalho maravilhoso. E detalhe, tem símbolo que nem eu sabia que existia. De formações e ideias que eu olhava assim, caramba, fizeram isso. Que louco. Ponto sagrado no programa, ponto máximo no programa, que é o momento que você viu, tu gostou, e eu vou fazer uma maldade com vocês. Você lembrou um pouco dos outros Batmans que você costuma ver. No caso, por exemplo, do Croc, eu acho difícil porque eu não me lembro dele nos filmes. Mas tem ele na animação. Então, Charada teve ele em filme, não é? O Pinguim teve ele em filme. Filmes dos anos 80, desses 90, né? Mas dá para lembrar de algumas coisas. Duas Caras teve ele agora, né? Com Nolan. Já estou até falando alguns vilões que vão apresentar as duas primeiras histórias. Então vamos lá. Momento que você viu, lembrou do passado, mas chamou a atenção. E começa. Não sei. Volume 1 ou volume 2? Você sabe. Então faz. Tanto faz. Vamos lá. Bom, um momento, né, que eu curti, né, que eu achei bem assim, né, que eu... Particularmente, tipo assim, a gente não é muito acostumado a ver isso. Tipo assim, o Charada em si, né, tipo, sendo totalmente mesmo, de uma forma, tipo, cara, doentio, porque ele mata muita gente lá e tal, só que aí tem um porém, você vai ver por que que ele matou eles e tal, e tudo tem um porquê, entende? Não é bem que, vamos supor que ele é um sádico louco que vai matar qualquer um que Aleatório. vê. É, aleatório. Ele matou pessoas específicas que quando você lê, você vai entender por quê. Que eu não gosto de dar spoiler. É que ele não é um assassino aleatório. Isso. Ele é bem... E suas vítimas selecionadas. Sim. E, tipo, o que eu particularmente, né, gosto nele é o seguinte. Tipo, ele é muito estrategista. Ele pensa exatamente o que vai acontecer e como que vai acontecer. Só que no caso, pelo meio, pelo final, ele acabou se perdendo um pouco. E aí você vai entender por quê. O personagem que me chamou muita atenção e mudou muito foi o Alfred. Tanto que ele era sempre um mocinho. Era um mocinho, o senhorzinho. Ele é um coadjuvante, né? Ele se tornou coadjuvante. Quando o Robin não aparece, ele se torna. E como ele já é um ex-militar, tem uma certa parte que o Bruce encontra um isqueiro que era do pai dele. Ele acha como um vilão, como um bandido. É que na certa hora que ele apanha. Aí o Alfred chega e ajuda ele e leva ele embora. Só que bem nessa parte eles começam a discutir. E o Alfred diz que ele não está preparado e começa a bater nele. Você não está preparado para isso e tal, e começa a brigar. Até a certa parte que ele... Porque, mano, só de tu imaginar o Alfred batendo no Batman, imagina isso. Em questão, ele não tá tão novo, mas também tá tão velho. Sim. Ele tá Bem, velho, 40, 50 anos, deixa ele dizer isso, 40, Sim. 50. Mas é o Batman, cara. Continua sendo Bruce isso Wayne, é, continua sendo... O Alfred bateu nele. O Até certa hora que o Bruce derruba o Alfred, ele fala pra ele, o Alfred comenta: meu Deus, talvez ele esteja mesmo preparado. Essa foi a parte assim que eu ri, porém eu comparei com... Agora, né, eu vim comparar porque o Edson se provadia com nós. Pois Eu vim é. comparar, tipo, sempre que ele estava preocupado, ou o Alfred falava que ele não estava preparado, ele queria bater em alguma coisa. Ele sempre procurava bonecos que ele já tinha em casa, preparado para bater. E nesse ele veio batendo no Alfred mesmo, o Alfred bateu nele. E aí rolava a porrada não solta. E muita coisa muda no Alfred.
É uma coisa que eu percebi aqui agora, eu podia falar, mas não vou falar. Mas ela Tem um detalhezinho da briga, né? Exatamente. Então, o que me chamou a atenção foi o Croc. Pode parecer, a cena é curta, é rápida, mas chama a atenção. mas chama a atenção porque é um personagem que você está tão acostumado em ser o vilão, ele continua sendo mal. Mas agora ele é um mal com propósito. Ele não é simplesmente mal. Se você viu o Croc no... Ah, que é o nome do filme? Qual foi o livro que você passou? Não. Teve um... Esquadrão Suicida. Ah, sim. O Esquadrão Suicida, o Croc tá ali. Ele apareceu lá. Aquele Croc não chega nem perto desse. Não chega. É completamente diferente. Não, completamente em si. Então, assim, a personalidade dele alterou que é um- completo. Se você achou aquele filme legal, é porque você não conhece esse Croc. Aí você vai gostar do Croc. Você passa a gostar dele, você passa a ver que o Mesmo ele cara... como vilão, você vai gostar dele. Mesmo como vilão, ele tem um motivo pra estar ali. Eu acho que isso é o mais legal dessa Terra 1 do Jeff Jones. Todo mundo tem um motivo pra estar. E uma coisa que eu achei legal, o traço do Gary Frank, ele consegue dar humanidade pro Croc. Sim. E uma humanidade muito real. Aquela coisa apesar da máscara não, mas da brutalidade do personagem, ele consegue dar um traço que quando ele fala, meu, para, eu tô cansado de apanhar, e você sente a dor do personagem. É muito complicado às vezes um artista conseguir transmitir essa condição. É aquele negócio, dá pra quase dizer que você não precisa mais do texto. Só o desenho. Só o desenho, só a Esse imagem já expressa tudo que já está dá- acontecendo lá. essa imagem. Agora, para mim, a mudança mais fantástica de personagem foi o do Duas Caras. Sim, duas caras. Porque vi uma coisa muito legal que a gente brinca, só não é bem uma revelação, mas é só para deixar um gostinho. Algumas coisas no inglês, ele é dúbio. Por exemplo, Two-Face, duas caras. Não diz necessariamente se é homem ou se é mulher. A gente tem algumas palavras, né, algumas músicas, às vezes, que a gente pega, em que a pessoa pode cantar um homem, pode cantar uma mulher, que não vai fazer diferença na hora que você coloca. Porque às vezes o D pode ser para A, pode ser para O, um artigo, na verdade. Então essas modificações às vezes passa batido. E o que a gente tinha visto no Terra 1 do Super-Homem também acontece aqui. Nesse Terra 1 do Batman a gente vai ter algumas modificações muito legais de alguns vilões que estão muito acostumados, mas que aqui sofre essa alteração. Se você for muito fanboy e muito pegado ao antigo, aqui você vai ter problema. Um grande problema. Algumas coisas você não vai conseguir absorver e até curtir a obra como um todo. Sim. Vai debater muito com Com a própria obra, né? Ah, mas aqui tá errado. Não, tá errado, é Terra 1. Tem que entender que é outro universo já. E também Exatamente. pegando essa informação assim, então, o que acontece? Tem muito nesses aqui mesmo o seguinte, como o Edson falou, você tá tão acostumado com aquela história que você tá lendo, e aí você, tipo, fica na sua cabeça, vai acontecer isso, isso e isso, porque eu lembro que foi assim. Aí tu chega lá, pô, aí acontece outra coisa, e tu, que isso, gente? E é uma coisa que o Samuel também falou muito no Super-Homem. Você vai lendo, você tem certeza que vai num caminho e Aí do nada, Inverte. opa, vamos ele parar faz uma aí. reviravolta, uma peripécia e mudou. Mas isso que eles fizeram chama muita atenção. Sim. Porque você já está acostumado tanto com o tradicional, que quando você vê que mudou, aí a atenção redobra com o quadrinho. Você fica com mais interesse de ler, com mais vontade de curiosidade, então aumenta para você terminar o quadrinho. E na minha opinião, mesmo eu tipo, conhecendo muito Batman, né, e tal, o Batman da Terra 1, na Terra 2 ou Da 3, Terra né, normal. que a gente, da Terra normal em si, mesmo conhecendo bem, eu preferi da Terra 1. Sinceramente, eu preferi. O Batman em si eu preferi do lado normal. Porém, o Alfred eu preferi do Terra 1. Sério, eu gostei do Alfred, cara. Sai do Sai do convencional. convencional. Sim. Ok? Ok. Mais alguma coisa? Eu quero ler o Superman.
Gente, um grande abraço a todos. Pedro, Renan, valeu. Até a próxima. Até a próxima aí, gente. Vou voltar ainda. Continue com a programação da Rádio Utopia. Para aqueles que estão na internet, o programa vai ao ar uma hora, ele vai ao ar, eu tenho certeza que ele vai. Se não for na quarta, vai na quinta, vai na sexta, mas ele vai ao ar, sem dúvida. Um grande abraço, bom almoço a todos. Até a próxima. Falou.